Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande mulher e terapeuta integrativa. Falo dela, Daniela Almeida, que me dá a honra da sua presença e grandeza no podcast Eternizador de Histórias. Daniela, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer enorme esse convite. Fiquei super ansiosa para estar aqui com você. Muito obrigado. Com todos que estão nos assistindo, né? Muito obrigado, Daniela. E para começar nosso bate-papo, você é a pessoa ideal e tenho certeza que vai corroborar com a minha seguinte tese. Se discordar, fique à vontade. Okay. Mas no início da minha infância, e eu tô falando no início dos anos 2000, ali 2003, 2004, 2005, eu já era uma pessoa muito ligada aos veículos de comunicação. Então eu sempre via muito televisão, lia muito jornal por conta da influência do meu pai, pela questão da leitura, pelo gosto da leitura, ouvia muito rádio. E eu me recordo que eu não lembro, nessa época, de ver nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Eu brinco que, falando sério, que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que todos nós pudéssemos nos alertar em relação à questão dos cuidados com a saúde mental. Haja vista que, nos períodos mais agudos da pandemia, se tornou muito comum a seguinte indagação que as pessoas faziam umas para as outras. Como é que você está? Como é que está a sua cabeça? E esse tipo de pergunta se tornou comum e frequente nos tempos atuais. Uhum. Hoje, a população como um todo, claro que existem exceções, mas num cômputo geral, existe uma ideia que é quase ponto pacífico para todos nós, que a sociedade passou a olhar de uma forma muito diferente para a saúde mental em relação a outrora. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025? Então, eu estou bem transitando entre as polaridades, Sim. né? Porque aqui nós estamos vivenciando isso, né? A gente, dias de luta, dias de glória. Exato. E 2025 tem sido um ano muito maravilhoso para mim, graças a Deus. Estive fora um tempo, Sim. né? E estou me readaptando em Valadares. Sempre morei aqui, mas agora estou colocando em ordem. Lancei um livro em 2024, então 2025 está sendo atenção para ele também, para os meus atendimentos, e é isso. Tá tudo jóia. Como é que era a Daniela Almeida nos tempos de Colégio Imaculada? Essa risada entregou a bagunceira que ela era, brincadeira. Bagunceira, né? Acertei. Estudiosa, assim. A Imaculada era Estudei lá, sei do que você maravilhoso, tá falando. né? Uma atmosfera maravilhosa e a gente era muito bem acolhido Sim. pelas irmãs e eu sempre fui, graças a Deus, assim, eu sempre fui rodeada de amigos. Eu até falei no retiro esse final de semana que eu fui escolhida para ter famílias, assim, fora da minha própria Sim. família de casa, né? Então, eu sempre estive rodeada de muita gente, muitos amigos, e Imaculada foi isso, assim, foi me trazer essa questão de comunidade. Eu sempre tive muitos amigos lá e fiz o que pude estudando. Foi bom, foi muito bom. Eu costumo falar também que o tempo de escola ele é o mais nostálgico das nossas vidas. É maravilhoso. É claro que existem exceções, mas normalmente, no tempo de escola de qualquer cidadão, foi o período onde a única preocupação que essa pessoa tinha era passar de ano, manter o bom convívio com os colegas de turma. Não tínhamos, não tivemos as responsabilidades da chamada vida adulta. Uhum. Então, o tempo de escola, ele é regado a muitas lembranças. Uhum. E se atentando a esse tópico, qual que é a grande lembrança que você tem do tempo de Colégio Imaculada? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente ao colégio, tá até aqui pertinho da gente, vem na sua cabeça na hora.
Olha, eu acho que essa questão do acolhimento mesmo, sabe? Dessa atenção especial, assim, pelo menos eu recebi muito isso no Imaculada, de toda a estrutura, a cúpula Sim. mesmo, de professores, diretores, né? Eu sempre fui chamada lá, e aí, Daniela, o que está acontecendo? É, e ali fora, né? Sim. Sempre tinha as Tio do tias Chuque. e ali eu sempre gostava de ficar ali. Então, assim, eu tenho muita lembrança dessa coisa materna, acolhedora mesmo. Não Sim. sei, talvez porque é uma escola de freiras, né? Então, eu sempre me senti muito acolhida no Imaculada. Essa é a minha maior recordação. Quando a gente pensa em escola, Uhum. automaticamente vem na nossa cabeça a função e inestimável importância dos professores. Sim, E todos nós, por inúmeras razões, temos professores marcantes na nossa história marcantes. de vida. Uhum. Para Daniela Almeida, qual foi ou qual é o professor da sua vida? Ah, tiveram dois no Imaculada, que foi a Irani, professora de inglês, porque ela me chamava pelo sobrenome, ela me chamava de Andrade, e aí quando ela falava Andrade, eu falava, ai meu Deus. E ela, assim, pegava no meu pé mesmo, mas a gente tinha um carinho enorme uma com a outra. E o Henrique Lobo também, que foi professor de biologia, Sim. que eu era muito fã, porque eu sempre gostei dessa área, né, de biologia. Então eu achei aquele professor que falava, tinha uma linguagem muito parecida com o que eu pensava. O que a Daniela Almeida tem em pleno 2025 que você agradece e é uma espécie de mochila que você carrega graças a tudo que você viveu e vivenciou no Colégio Imaculada? Eu acho que é isso, assim, o conhecimento, o social, né? O olhar para todos de uma maneira, tipo assim, olhando para todos, mas cada um com a sua Sim. maneira, com o seu tratamento diferente, né? Então, eu acho que essa visão deles de tratar cada um dentro do seu espaço-tempo foi que eu carrego para mim na minha vida. A terapia que te escolheu ou você que escolheu a terapia para sua vida? Ah, não, chamado. É chamada, ela que me escolheu. Não tem como a gente correr, não. E como foi o início desse chamado da terapia para sua vida? Sim, eu vim de uma história, assim, de uma família um pouco disfuncional, para não dizer muito. E tive vários problemas físicos e mentais, assim, de doenças mesmo, Sim. sabe? Desequilíbrios mesmo. E eu não conseguia encontrar alguém, algum médico, alguma ciência que pudesse me ajudar. Eu tive enxaqueca crônica há muitos anos, disritmia cerebral. Então, assim, era o caos. E, e aí, quando você chega assim no limite, fala: Meu Deus, eu não aguento mais tomar tanto remédio, sabe? Tantos diagnósticos, mudar de tantos profissionais, né? Entre psicólogos, psiquiatras. E aí, uma tia minha me apresentou um homeopata aqui da cidade. E aí eu meio que fiquei assim, falei, poxa, eu tomo um remédio mais. E de repente vou para um natural, né? Será que vai dar conta? E aí, esse homeopata já identificou de cara, assim, sabe? Pela minha presença mesmo, porque as terapias integrativas, né? E a homeopatia é uma delas, é uma medicina integrativa, ela vê o ser humano assim como um todo, inclusive essa parte energética que somos, Sim. né? Então ele já me leu ali de uma maneira diferente, me identificou o que precisava ser trabalhado e eu comecei esse processo homeopático que assim já de cara já revirou meu mundo do avesso. E daí eu me apaixonei porque eu também já estava na área de saúde. Sim. Mas aqui em Valadares não tinha nada, só tinha mesmo a homeopatia, mas outras técnicas e práticas ainda não se falava aqui. E eu fui para Belo Horizonte, onde eu encontrei as outras práticas e técnicas e ferramentas e comecei a fazer os cursos para mim, acima de tudo, porque eu precisava me curar.
né? Eu precisava sair daquele ruim que a gente passa na vida e às vezes você nem sabe por quê, né? Ou se sabe e não toma consciência como deveria ainda, né? Porque é tudo muito novo, você é muito jovem, enfim. E aí, em Belo Horizonte, eu encontrei as terapias e abriu, assim, o meu mundo, expandiu minha consciência de tal maneira, era como se tudo aquilo ali já estava aqui dentro, só eu vi do lado de fora. E aí eu falei, poxa, é aqui que eu quero ficar e é isso aqui que eu vou levar para Valadares. E em relação a todo o poder que a terapia tem na sua história de vida, qual que é o tamanho do seu agradecimento acerca da terapia e o que ela possibilitou ser feito na sua história de vida? Uhum. Primeiro, para mim mesma, né? Porque foi uma cura, assim... Porque eu digo assim, a cura é um processo contínuo, eterno, né? Enquanto a gente estiver aqui. Então, são camadas e camadas, Sim. né? Então, assim, quando a gente fala de cura, você está curando uma parte ali de algo, né? Daquela parte ali, você pode procurar que tem mais coisas por trás daquilo. Então, são camadas. Então, a princípio, me livrar do sofrimento terrível que eu tinha, né? E depois me dar a chance de entender a dor. Entendo muitas dores. E entendendo as dores, eu pude ajudar muita gente com a ajuda das ferramentas das terapias integrativas. Então, ela me deu um presente, assim, de ser um canal também para lembrar as pessoas de quem elas são e o que elas estão fazendo aqui. A terapia mudou sua vida. Uhum. E hoje você salva e transforma vidas através da terapia integrativa. Como é isso para a sua história de vida? É o que eu sou. Às vezes eu fico querendo desistir, eu fico muito cansada, eu trabalho tanto no individual quanto no coletivo, Sim. né? Então, a gente faz muitas vivências, muitos retiros e você encontra muita parte sua também no outro, né? Porque somos espelhos, a gente está sempre espelhando no outro aí. E também você trabalha com muita demanda ali de muitos problemas tristes, desafiadores, né? Mas, e aí às vezes vem o cansaço, fala, meu Deus, por que eu escolhi algo tão, né? Tão triste, assim, porque eu sou muito sensível também com a dor do outro, né? Porque quando a gente vai conhecendo essas dores, assim, você olha para a pessoa, você já lê o campo ali, você fala, poxa, sei bem como é que é. Mas é o que eu sou, eu vivo o autoconhecimento, eu tô atenta o tempo inteiro, me questionando o tempo inteiro, questionando aquilo que me aparece no externo, aquilo que se reverbera no interno e olhando tudo à volta. Então, assim, não tem para onde correr, sabe? Então, eu sou uma eterna paciente de mim mesma, em primeiro lugar. Voltando algumas casinhas atrás em relação ao seu início. Afinal de contas, como você mesma disse, foi chamada, convocada para esse universo terapêutico. Como é que foi o processo que você passou e o caminho que você trilhou para ser alguém e uma mulher que teve a vida transformada pela terapia para ser uma terapeuta, integrativa profissional? Então, eu já estava na área de saúde, fazendo técnico em enfermagem, técnico em patologia clínica e estava trabalhando num laboratório aqui em Valadares. E aí, quando eu comecei a ir para Belo Horizonte fazer essas técnicas para mim, em primeiro lugar, aí vai abrindo, né, os espaços. E aí você vai conhecendo as pessoas, vai se apresentando novas possibilidades. E aí eu conheci um mestre de Reiki, que aí ele me abriu portas em Belo Horizonte. Eu sou muito grata a ele. E fui fazendo cursos e cursos, porque dentro das terapias integrativas é um leque, né? Sim. Então, temos aí várias ferramentas, várias
práticas, inclusive, que a gente trabalha com ela. Então, eu fui estudo até hoje. Eu sou, assim, estudiosa, questionadora, buscadora. Então, assim, eu estou por dentro de tudo que está acontecendo, falando dessa questão da consciência, da mente humana, das emoções humanas, né? Desse triângulo aí de corpo, mente e espírito. Então, assim, tenho estudado, tenho feito cursos de lá para cá, Sim. nunca parei. Quando uma pessoa precisa fazer uma terapia integrativa? Sempre, né? Porque, assim, eu costumo dizer que nós, ocidentais, a gente não tem uma prevenção, né? A gente não trabalha com a medicina preventiva. Sim. A gente tem muita resistência, a gente só procura ajuda quando tá ruim, quando já não suporta mais, quando procura 1000 coisas primeiro, para depois entender que se você prevenir, você vai evitar muita coisa. Né? Os orientais são assim, os bebês já nascem ali, as mães fazendo massagem, dando tudo quanto é tipo de chá e levando ele para um estado de conhecer a si mesmo. Nós já fazemos ao contrário. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de procurar ajuda e prevenção mesmo, assim, sabe? De cuidar desse corpo. A gente não cuida do corpo na academia, né? A gente quer ficar com o corpo bonito, saudável e tudo mais. Eu preciso cuidar dessa mente, eu preciso entender. Porque o que acontece é que, às vezes, a gente procura profissionais e já aceitam o diagnóstico e o remédio e a medicação, sem entender como é o processo mental. Como que essa mente funciona, por que ela entra em desequilíbrio. Né? Porque, assim, nós, integrativos, holísticos, a gente acredita que nada brota no corpo, sabe? É uma camada, assim. Primeiro, energeticamente, você adoece. Você vê que você vai se afastando, vai se envolvendo, vai se recolhendo, vai se expandindo. Primeiro é um movimento que está na sua energia que começa a mudar. Sim. E depois seus pensamentos vêm e começam a ficar ali em demasia, ou você começa a ficar preso em passado, preso em futuro, esquece de estar vivendo o dia a dia, né? E depois isso começa a ser uma sensação. Estou triste, estou com mágoa, estou chateado, estou com depressão, né? Estou isso. Aí vem essas sensações, as emoções. E aí depois, em algum lugar, isso vai ter que ser visto, porque ninguém quer ficar doente. Exato. Manifesta no corpo. Aí no corpo dói. Enquanto tá aqui, você até vai aguentando. As pessoas vão... As pessoas, eu me incluo nisso também. A gente não quer trabalhar a prevenção. Então, elas vão empurrando. Ai, TDAH, depressão, ansiedade, não sei o quê. E, tipo, e aí, o que você vai fazer com isso? Esperar cair cabelo? Dar uma doença? Aí vem todas as manifestações do físico, né? E que aí, quando você vai tratar o físico, o negócio já tá tão ruim que aí você tem que fazer o caminho inverso. E aí entra a gente. Eu costumo falar que o meu cliente, ele é aquele assim que já desistiu. Já chega pra mim assim, não tem jeito não. Tentei de tudo, não sei o quê. Eu falei, não, tem sim. Tá aí dentro, vamos achar. Te ajudar nisso aí. Você, como uma profissional que, de certa forma, também está inserida nesse contexto muito abrangente de inúmeros profissionais que auxiliam no cuidado com a saúde mental do próximo, sabe que, e infelizmente, claro, vivemos uma era onde existem muitas pessoas, isso não só em Valadares, no Brasil, mas em todo o mundo, que se encontram num processo depressivo ou com um transtorno de ansiedade, enfim. E quando a gente pensa em saúde mental e doenças da mente, acho que, me corrija se eu estiver errado, eu como leigo, logo me vem na cabeça depressão e ansiedade. Imagino que você tenha muitos pacientes que estão passando por esse processo ou já passaram.
Como a terapia integrativa pode ajudar uma mente depressiva e ansiosa? Acima de tudo, é isso. A terapia, ela não tem respostas prontas, sabe? Ela não tem. Ela é uma terapia que ela vai levar o paciente a entrar em contato com suas questões profundas, né? É um processo desafiador. Ele não é um processo do dia para a noite, porque, a princípio, você tem que entender até as suas questões de polaridade, aquilo que você carrega como positivo e negativo, para você entender que tem horas que, às vezes, eu não tô nem depressiva, eu tô triste mesmo, Sim. sabe? Então, ele precisa compreender como funciona tudo isso dentro de si. É por isso que nas terapias integrativas a gente fala assim, olha, primeiro é mergulhar em si, antes de mais nada. Você precisa fazer um mergulho dentro para você revirar aí. Muitas vezes as pessoas me procuram e elas estão ali ansiosas ou depressivas, e aí a primeira consulta a gente vai conversar, e aí eu dou esse espaço para ela me contar a história, né? E aí ela fala. E aí você vê a manifestação ali do desequilíbrio, né? E aí no final, depois que ela desabafou tudo, eu sempre pergunto assim, mas e aí, o que é que você quer de verdade? Ela assusta. Não sei. Eu falei, não. Então, nós vamos começar por aí. O que é que você quer mesmo de verdade? Porque faz parte da cura o desejo de ser curado, né? Primeira regra. Precisa querer, porque às vezes a gente quer que resolva o problema, né? E segundo, que muitas vezes a gente nem sabe o que é que está acontecendo com a gente. E nem sabe o que você quer. Você está vivendo situações ali que você não quer viver, mas tudo indica que você tem que viver aquilo. E ela está forçando uma situação, ela está apegada em algo ou em alguém. E aí, se a gente vai lá além dos sintomas, né? Se a gente vai buscar esses lugares mais profundos que levam ela a esse desequilíbrio, a gente encontra boa parte de lugares internos que a gente pode trabalhar para trazer ali melhor qualidade de vida, né? Porque a intenção é essa da terapia integrativa, é trazer qualidade de vida. Sim. É estar junto com os outros profissionais, não é separar, né? Se a gente pode pegar esse paciente que tem ali seu psiquiatra, o psicólogo e o terapeuta, poxa, nós vamos fazer o processo dele muito mais rápido, né? Porque ali ele vai encontrar partes suas, porque assim, tem um universo dentro de nós, né? E não adianta a gente querer isso só em um lugar dentro. Exato. Então, é um processo doloroso, mas libertador. Porque quando você começa a conhecer a si mesmo, pronto, você entende quem você é, seu papel no mundo, sai dos excessos, dos extremos, dos vitimismos, dos algozes e vítimas começam a cair. Você vai entendendo que é tudo uma questão de equilíbrio e aceitação, né? É trabalhar a aceitação, não passar pano para o problema, não. Mas entender que isso aconteceu, ok, minha história. Eu Sim. venho de uma história, assim, muito difícil. E foram anos de trabalho isso até hoje dentro de mim. Mas de olhar para isso e falar assim, cara, não tem como voltar. Acabou. Se eu carregar isso aqui, adoece só a mim mesmo, mais ninguém. Não tem como, eu vou carregar isso aqui até que dia? Eu preciso desapegar dessa bagagem ruim que eu carrego e que me leva a desequilíbrios aí que as pessoas hoje tomam posse, né? Ah, minha depressão. Eu falo, minha? Sua não. Você está passando por ela. Pega que é seu, não. Exato. Né? Então, vai levando a gente para esses lugares e a gente não entendendo isso, só vai piorando. Como diria Capital Inicial, né? São mágoas passadas, escolha uma estrada, não olhe para trás. E se olhar para ser aprendizado. Exatamente. E em relação à terapia integrativa, como é que ela funciona na parte prática? Então, aí dentro
desse universo todo tem várias práticas, né? E tem meditação, tem constelação familiar, tem acompanhamento terapêutico dentro dessa visão holística, né? Dentro dessa parte integrada de ver também o energético da pessoa, né? Então, assim, tem nomes aí hoje que a gente fala espirituais, Sim. né? A alma e tal. Eu gosto de falar energético porque, assim, isso não tem a ver com religião. E hoje a gente já está começando a entender isso. Lá atrás era mais difícil, as pessoas ligavam muito a isso, a espiritualidade, espiritismo, a religiões. E eu não tenho nada contra nenhuma religião, acho todas lindas e necessárias. Cada uma vai falar com cada um, Sim. né? Dentro do seu próprio universo. Mas as terapias estão além. Se você quiser tratar sobre isso, a gente pode conversar sobre isso, mas ela não está aqui para mexer na crença nem na fé de ninguém, né? Então, quando a gente, lá atrás, a gente começou, meio que a gente era meio chamado de bruxa mesmo, né? Porque as pessoas ainda ligavam muito isso com parte energética e espiritual. Sim. Mas hoje a gente tem entendido que átomo é energético, é frequencial, tudo aqui funciona através de energia. Tudo, energia solar. Sem ela, não estamos aqui. Toda essa parafernália que estamos aqui, que temos dentro de casa, funciona através da energia. Pegamos um pedaço de pele, vimos no microscópio, temos ali átomo. Então, tudo tem uma carga. Estudamos isso, é igual a mc², né? Então, tudo tem uma carga elétrica. Essa mesa, esse copo, o microfone, eu, você. E essas vibrações aqui, elas precisam ser entendidas. Sim. E é por isso que você repele coisas e também se aproxima. Porque isso tem muito a ver de quem você é e por onde você está andando. Você tem uma história de vida muito particular, até pelo fato de tudo que você citou anteriormente no nosso bate-papo, por ter convivido e vivido na prática com muitos traumas. Uhum. E olha como é que é a vida, né? Talvez durante o momento mais difícil da sua vida, nos primórdios da sua existência aqui na Terra, me corrija se eu estiver errado, você não imaginava que um dia você iria ser uma mulher curada e que iria buscar a cura em outras pessoas através da terapia integrativa. Logo, você convive diariamente com inúmeras histórias de pessoas que talvez estão vivenciando algo que você já viveu. Qual que é a história mais impactante que você já teve a oportunidade de conhecer e que através do seu trabalho você conseguiu curar essa mente? São várias, viu? Nossa, graças a Deus, quando eu lembro disso, assim, é o que vale a pena, Sim. né? Se você tiver tocado em uma única alma, já valeu a pena. Mas eu tenho uma em particular que carrego no meu coração, de uma menina ainda na transição aí da adolescência para a juventude, onde nada mais fazia sentido mesmo, e aquele ponto onde tudo não tem como ninguém fazer mais nada, né? E já tinha passado por tudo também e tal. E aí, de repente, ela se apresentou a mim, a família me procurou, como, igual eu te falei, como tipo assim, vamos lá essa terapia, vamos ver o que acontece. E aí eu me identifiquei com ela na hora, sabe? Aquela coisa de seu espelhão ali na frente. E aí eu falei, poxa, essa aqui eu pego na mão, porque essa aqui sou eu. E eu vou fazer com ela o que fizeram comigo. E nós duas fomos juntas, assim, processo bem difícil, doloroso, desafiador. Mas, assim, consegui tirar ela de onde ela estava e colocar ela para fazer faculdade fora daqui, coisa impensável. Encontrar seu lugar no mundo. Sim. E começar a trabalhar e estudar e encontrar seu caminho. E hoje ela, assim, é um exemplo de pessoa referência, sabe? E eu olho para ela sempre com muito amor, assim, e satisfação dela ter sido para mim partes de mim também que foram curadas, né?
e eu para ela. Então, assim, foram muitas mesmo. Nesse retiro agora teve uma também que eu nem sabia. Ela falou, Dani, na hora da partilha, no final, ela falou assim, a primeira vez que eu vim no retiro, eu tomava tal medicação e tal, e depois daqui eu não tomei mais. E aí eu fui pro meu psiquiatra, contei para ele, e ele é fantástico, eu conheço ele. E ele falou assim, ó, não posso te dar alta, eu posso te observar, mas se tá bacana, se você tá conseguindo ficar sem, vamos ficar em observação. Sim. E até hoje ela tá sem medicação. Legal. Então, são muitas coisas, muitas histórias aí que a gente tem orgulho de ter participado. Qual o pilar fundamental e essencial para uma terapia, para uma terapêutica integrativa? Como é que é a técnica? Qual o pilar fundamental e essencial que uma terapeuta integrativa precisa ter? Eu acho que primeiro é ser mais verdadeiro possível com a gente mesmo e com seu cliente, né? Então, assim, eu costumo falar assim, ó, tô no mesmo processo, hein? Né? Trazer essa questão de me colocar normal, né? Porque às vezes a gente vê o profissional da saúde num lugar muito alto, né? E ele não tem problema. E ele tá super saudável e tá tudo certo, né? Então, olha, me colocar humana diante do meu cliente, sabe? De falar assim, estamos juntos, isso aqui, eu sei o caminho, e o que eu não sei, eu vou procurar saber pra gente ir junto. Então, acho que é ser o mais acolhedora e humana possível, sabe? De olhar pro outro como todos esses sentimentos mesmo dentro de si, não só com tenho que dar um diagnóstico, sabe? O que é ser mãe para você? Eu sempre sonhei, desde pequena, vestia roupa larga, lá no Olha Imaculada, ia de macacão, assim, estou grávida. Olha que isso, que legal. Sempre desejei ser mãe, e aí casei, tive meu primeiro filho, e quando fiquei sabendo que estava grávida foi uma alegria muito grande, e depois tive uma gravidez muito difícil, e aí foi aquela queda de ver assim, nossa, ser mãe não é tão fácil e lindo assim. Né? Então, meu filho foi prematuro, nasceu com 1 quilo, todos 2, na verdade. E aí eu enfrentei as dores e delícias de ser mãe, né? E até hoje, mãe. Mas acolhi a maternidade com seus positivos e negativos. Tem hora que eu mesmo falo com meus meninos, ó, não, tô a fim de ficar sozinha, tá? Resolve isso aqui. Tem hora que eu pego eles no meu ninho, falo, vem cá todo mundo, vamos ficar junto. E é trazer o equilíbrio de tudo. Eu acho que quando você quer vivenciar excesso, você quer ser bom demais, entendeu? Quando você é ruim demais, sei lá, você não consegue se curar. Ou quando você põe uma armadura ali, uns véus da ilusão, e quer ser perfeito, e quer dar exemplo, e quer ser o exemplo para todos que te vê na rua, fora e dentro, Sim. a bagunça tá aí. Se coloque humano, você tá aqui aprendendo. A gente custa aprender muita coisa, né? A gente olha para trás e fala, poxa, se eu tivesse 20 anos do conhecimento que eu tenho. Então, a gente vai aprender muita coisa com a maturidade mesmo, né? Então, é isso, aprender a experimentar as relações aqui com equilíbrio. Ou tentar, né? Porque é meio chato falar assim, é muito fácil ser equilibrado. Não. Não é. Ainda mais no mundo que a gente vive, né? Onde a gente tem que vestir tantas máscaras para se apresentar, né? Não é fácil isso. Mas tentando sempre. Seguindo nesse propósito, sabe? Porque aí a qualidade de vida vem. Que a gente para de se culpar, de se sentir fracassado, sabe? Não, abri um negócio, não deu certo. Não deu certo quando durou. Bora para a próxima coisa. Esse casamento acabou, não sei o quê. Não deu certo. Não, gente, deu certo. Olha, teve esses filhos aqui e tal, foi bom enquanto durou. Então, bora agora viver a próxima jornada da vida.
Não é fácil, mas é a saída, não tem outra. Qual que é o maior sonho que você já realizou sendo terapeuta integrativa? Acho que o maior sonho é o trabalho que eu realizo hoje, dos retiros de autoconhecimento. São muito desafiadores, de muita responsabilidade. A gente usa técnicas ali muito poderosas, assim, que precisa de uma condução forte, conhecedora, teórica e conhecimento da prática também. Muita responsabilidade, porque você vai mexer ali com muita gente junto e que você talvez não vai conseguir dar atenção individualmente. Mas é, assim, o que satisfaz minha alma. E eu acho que eu consigo transmitir isso para quem recebe e isso também provoca uma mudança na pessoa. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo terapeuta integrativa? E que, se Deus quiser, realizar. Conseguir fazer com que Valadares, eu acho que esse é o meu maior sonho, assim. Tem abertura para isso. Sim. A gente tem um público aqui em Valadares que eu não entendo muito, assim, às vezes, sabe? Pessoal que às vezes você vê, poxa, pessoal, vocês estão precisando tanto, vamos meditar, sabe? Vamos fazer alguma coisa, vamos conhecer esses estados mentais aí, vamos fazer práticas e tal. As pessoas têm muita resistência aqui, né? Então, eu tenho um público muito mais fora do que aqui. Atendo aqui há 15 anos e tive uma casa terapêutica aqui na ilha que chamava Caseon. Ainda tudo acontece, as pessoas ainda me procuram pela Caseon, né? Mas a resistência aqui das terapias ainda integrativas é grande. Eu gostaria que as pessoas pudessem dar uma chance, experimentar. Experimenta. O que custa? Eu sempre falo isso. O que custa experimentar? Eu tive um cliente uma vez que eu fui receitar um floral para ele. Ele falou assim, como eu falei lá atrás com a minha mãe. Desculpa. Ele falou assim, eu falei, cara, não vai te fazer mal. Esquece. Mal não vai fazer. Eu sou um profissional que sei a quantidade. Você tem que procurar um profissional, né? Então, experimenta se dá essa chance. Ele, beleza. Na próxima semana, e olha para você ver, nem só com uma semana de uso. Então, pra gente, assim, toda medicação, seja natural ou não, ela precisa de um tempo para reverberar ali dentro da gente, né? E ele chegou e falou assim, que mágica foi essa aqui? O que você colocou aqui dentro, Dani? Isso não é placebo, não? Falei, é placebo? Se for, como é que faz com isso? Então, eu levei ele para se questionar muita coisa, que a vontade de se livrar daquele problema que ele procurou era tão grande, que isso também auxiliou. Porque aquilo, desejo de ser curado, então eu falo com as pessoas, olha, não toma medicação, seja ela alopática ou não, de qualquer jeito não, sabe? Tipo, olha para aquele remédio ali, tipo, intenciona. Tipo assim, obrigada. Eu quero tomar isso aqui e curar daquilo que me dói. E saber que você está tomando, não pegar um copo, comprimido, joga ali, vai... Sabe? A gente não tem uma atenção para as coisas, assim, que se a gente percebesse com mais calma tudo à nossa volta, a gente colocaria mais energia, mais força, mais fé, sabe? Então, eu tomar um remédio de qualquer jeito, ou eu tomar consciente de para onde que ele vai dentro de mim, muda tudo. É uma experiência que sempre que eu trabalho, as pessoas falam, que é isso, gente? Nunca imaginei um negócio desse. Não, já muda. Porque o seu pensamento muda as coisas também. Como você lida com as coisas muda muito também. A nossa vida é como se fosse um livro, né? Com páginas positivas e páginas negativas. Todo livro que se preze tem páginas, tem as páginas, né? Tem o título, tem a introdução,
Tem a conclusão, tem a numeração das páginas e tem os capítulos. Só que, diferentemente do que acontece nos livros, Deus é tão maravilhoso que ele faz com que os capítulos na vida de um ser humano possam ser através, né, de vários formatos diferentes. Uhum. Porque no livro o capítulo vai ser uma página, vai ser um papel. Sim. Na nossa vida, o capítulo pode ser, ou os capítulos podem ser, através de dias, Uhum. de um momento muito específico, de uma data muito significativa, positiva ou negativamente falando. Negativamente. No livro da vida da Daniela Almeida, qual o capítulo mais triste e o que você fez para poder passar por cima e fechar ou rasgar essa página que ali continha, ou, né, as páginas que tinham histórias que fizeram com que você pudesse passar pelo pior capítulo da sua vida? O pior capítulo da minha vida foi onde me levou às terapias, né, integrativas, que foi vivenciar o abuso sexual na infância. Então, ele foi grande negativo da minha vida e eu fui aquela que bloqueou para dar conta de seguir em frente. Então, eu vivi muito tempo sem a lembrança e fui me recordar nas terapias, né, pelas práticas de renascimento, respiração, hipnose, regressão, tudo isso me ajudou muito. Então, assim, foi um processo longo, né, que eu venho trabalhando aí desde que eu me recordei. Eu acho que já trabalhava mesmo antes de recordar, porque eu já, né, as doenças físicas se manifestaram devido a essa dor que estava escondida, porque você joga para o inconsciente, mas aquilo ali não some, né? E vai te levando o inconsciente a tomar decisões e entrar em situações que é por causa daquela dor que está guardada ali. E aí, para transmutar isso, ressignificar, aceitar, perdoar, são vários processos, várias etapas que você passa, né? Por isso que as terapias são tão importantes. Não adianta só identificar e tomar o remédio. E eu não falo isso aqui falando que o remédio não é necessário. Deus me livre. Tem gente que chega para mim e fala assim, olha, primeiro você vai no psiquiatra. Não tem nem como conversar. Então, é fundamental o tratamento psiquiátrico, o acompanhamento psicoterápico, tudo isso, né? Mas também é preciso a gente ir resgatar essas profundezas, porque assim, enquanto isso não for visto, essa sombra for vista, olhada, sentida, né? Para que você entenda qual é o seu papel lá. Porque às vezes você carrega sentimentos que nem é seu. E aí começa o processo de transmutação, ressignificação, aceitação e perdão, né? Para com você mesmo em primeiro lugar, você precisa se perdoar, porque muitas vezes você carrega um monte de coisa que não é sua, inclusive culpa. Por quê? Que eu fiz alguma coisa para isso acontecer, né? Segundo, perdoar a pessoa. E o perdão, isso é um outro assunto, é muito além do que conviver, tudo isso que a gente sabe. O perdão é liberar essa pessoa do seu campo. Você vai ficar carregando isso também, não. Entendeu? Não é necessário. Porque vira mágoa. A pessoa vira mágoa, vira dor, vira ranço, vira medo, né? Pavor, pânico. E depois, o processo de tocar em frente, assim mesmo, né? E perdoar a experiência. Esqueci. Então, são 3 perdões que você precisa trabalhar, né? Perdoar a si mesmo, perdoar o outro e perdoar a experiência, que também é muito difícil. Por que comigo? Por que aconteceu isso comigo na minha vida? O que eu fiz? A experiência existe. Então, ela existiu. Quem você vai culpar? Aí a gente acha ali, mas e aí? Culpar só resolve sua dor? Será que resolve? Assim, se vai te trazer paz?
aí é o processo da própria pessoa. Às vezes, sim, a gente para por ali. Às vezes, não, a gente tem que ir um pouquinho mais fundo. Em contrapartida, qual é o capítulo mais feliz da sua vida? Ai, é tantos. Encontrar a mim mesma, acho que foi, me curar. Pensa numa pessoa que vivia perturbada, dor de cabeça o dia inteiro, enxaqueca. Eu falo assim, gente, se puxar nessa Unimed aí meu nome, eu devo estar no ranking aí há 20 anos atrás. E poder ter a vida que eu tenho hoje, consciente, sabe? De me respeitar. Respeitar a mim mesma, meus processos, respeitar o processo do outro, sabe? Interferir o menos possível, só quando eu for chamada. A gente tem mania, né? De ficar interferindo no processo dos outros. Isso atrapalha muito. E ter minha família, meus filhos, foi a grande bênção da minha vida, né? Me tornar mãe. Então, ser terapeuta, mãe, ser Daniela é o meu maior prazer de viver. Assim, ser mulher, sabe? Adoro ser mulher, adoro ter todos esses aspectos femininos de nutrição, de acolhimento, de maternar, de cuidar, de ressignificar, de vem cá, gente, vamos junto aqui, ninguém tá sozinho, todo mundo junto, ninguém tá aqui, precisa passar por isso só. Então, isso é um aspecto da polaridade feminina. E é isso que me faz feliz, ser quem eu sou. A palavra cura, no dicionário, ela tem um significado. Logo, a palavra cura tem um significado de acordo com o que a gente vê no dicionário. Mas o que a palavra cura significa para a Daniela Almeida? Eu acho que eu até falei um pouquinho sobre isso no começo. Eu acho que a cura, primeiro, é entender o que é que você quer. Porque cura é um processo diário de descobertas, de encontros e desencontros consigo mesmo, de entender o que se passa do lado de fora e do lado de dentro, para trazer qualidade de vida. Eu acho que a cura é assim, trazer qualidade de vida para o meu dia a dia em todos os níveis, físico, mental, emocional e espiritual. Né? Encontrar essas partes em você, e aí a cura acontece diária, porque cura não é só curar uma doença, sabe? Às vezes a gente acha assim, eu tô gripada, então eu preciso me curar dessa gripe, vou lá e tento resolver isso. Não, a gente está se curando ao longo da vida, porque você chega aqui, não sabe muito bem por quê, nem de onde, né? Porque nessa família, nesse lugar, né? E vai tomar consciência de si mesmo um pouquinho mais tarde, porque até então, na primeira fase ali, você está recebendo só informações, né? Então, tem que se encontrar aí, o seu lugar no mundo, o seu espaço interno. E isso já começa, porque é dali, da barriga da mãe que começa tudo, né? E a gente vai se curando ao longo da vida, ela não tem fim. É um processo de me tornar uma pessoa melhor a cada dia, para mim mesmo, em primeiro lugar, para que isso reverbere no outro. Porque não adianta ficar querendo transformar o lado externo, né? Então, às vezes é um movimento interno. Exato. Que vai lastrando no outro, contamina minha casa, contamina meu trabalho, contamina o lugar que eu entro, a loja que eu entro. Você vai sendo um canal ali também de exemplo, tá difícil hoje, tudo bem. Vai para casa, dorme, sabe? Então faz o que você tem que fazer ali, dentro do possível, dentro do que você dá conta, e vai viver sua tristeza e entender ela. Mas não abrace ali muito tempo. Tenha consciência, sobe. Então essa subida e descida dos altos e baixos é o poder de você exercer a cura diária, sabe? De entender, parar de ficar rotulando. A gente vê as pessoas, nossa, mas tá difícil demais, tá isso, eu sou aquilo. Não, gente, vamos parar, né? Quando você fecha os olhos, quem
ou o que você imagina? Quem? Ou o que vem na sua mente com os olhos fechados? Eu acho que vem você. Em primeiro lugar, vem toda essa sensação estranha, desconhecida, né? Você fecha os olhos. Quando a gente vai começar nas práticas de meditação, é muito interessante, porque as pessoas falam assim, nossa, na hora que eu fecho o olho, eu me sinto assim, até patética. Tipo, nossa, tem alguém olhando, assim, que vergonha, não consigo ficar ali e me dá um incômodo muito grande. Por que te dá um incômodo? Você consegue habitar todos os lugares, menos interno? Então, assim, fechar os olhos é encontrar sua respiração. Esse movimento pulsante que está aqui dentro do corpo, né? E as ondas do pensamento que vai e vem, vai e vem. Às vezes você está puxando pensamento, outras vezes eles estão vindo. Né? Às vezes nós estamos aqui conversando, tem alguma coisa passando na nossa cabeça. Sim. Poxa, está frio aqui? Poxa, tem alguma coisa ali. Entendeu? Então, o pensamento não para. Quando você fecha os olhos e observa isso tudo, você fala, nó, que tanto de coisa. Que tanto de lixo também. Porque você constrói situações impossíveis, diálogos impossíveis, né? Você constrói um tanto de cenários ali que nem vai acontecer. E aí, a ideia é que a gente feche os olhos e encontre a gente nesse estado e falar, não, tem que melhorar isso aqui. Quero fechar os olhos e ter paz. O máximo que puder. Sem essa historinha da positividade tóxica. Não gosto. Às vezes eu brinco com o pessoal, gente, nós não somos namastê gratiluz, né? Nós somos conscientes. Sim. Consciente da luz e sombra do positivo e negativo de cada um. Agora o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Tá. Ilha dos Araújos. Casa, lar. Vida. A minha. Colégio Imaculada. Saudades. Cura. Diária. Trauma. Ressignificação. Maternidade. Desafio. Terapia integrativa. Um caminho. Deus. Tudo. Meditação. Você. Pandemia. Mal necessário. Daniela Almeida. Daniela Almeida. Única. Defina a sua vida com uma palavra. Acho que desafiadora. Defina a sua história de vida com uma frase. Estou vencendo. Defina essa conversa com uma palavra. Libertadora. E foi uma honra do tamanho do mundo poder ter a oportunidade de eternizar a sua magnífica história de vida com tantos recomeços, tantas reconstruções e construções, que todo esse processo resultou numa mulher incrível, dona de uma vida maravilhosa. E parabéns por ser quem você é, mediante principalmente a tudo que você viveu, você venceu e hoje é exemplo de vida para todos aqueles que te seguem, te acompanham e que têm a dádiva de poder ter em você uma profissional muito competente e que, como eu disse anteriormente, né, já foi uma alma curada e hoje você tem a missão de curar outras vidas. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, foi uma honra e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, foi uma honra estar aqui, dividir essa experiência com você. Me sinto muito à vontade, me senti acolhida também. Uau, obrigada. Obrigado. De nada. Adoro os acolhimentos, você já percebeu. Então, também
minha casa, meu trabalho está de portas Uau. abertas para você e Muito espero obrigado. que um dia você venha conhecer essa família Com que o a maior gente prazer. tem. Obrigado mais uma vez, Daniela. Obrigada a você. O Resenha Cast de hoje, para lá de especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto, claro, em uma próxima oportunidade com mais uma história, assim como foi essa que você pôde conhecer. Magnífica, edificante e marcante para a história de Governador Valadares. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.